A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, momento da palavra, que o Senhor Jesus te abençoe aí e vamos estar na dependência do Espírito Santo de Deus, que Ele venha, em nome de Jesus, falar aos nossos corações. Necessitamos de ouvir a palavra e ela que nos fortalece e nos levanta. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A partir do versículo 1. Temos essa passagem, várias vezes o Senhor, quantas e quantas vezes já trouxe ao nosso coração. Mas, uma vez, o Espírito Santo vem nos ajudar e nos ensinar com esta palavra. Aqui fala a cura de um mendigo aleijado, de um homem que vivia à porta do templo. E a palavra diz que ele era aleijado de nascença. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora nona da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa e um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João ia entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceram que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Aleluia, glórias a Deus. A importância da oração. Aqui Pedro e João, eles tinham aquele compromisso no templo de estar orando. E aqui, o que fala essa palavra? Aquele homem, ele todo o tempo
todos os dias ele era levado à Porta Formosa, aquele lugar ali tão especial, tão grandioso, uma porta grandiosa, preciosa, e ele estava diante todos os dias, mas ele nunca tinha entrado. E interessante, ele estava ali, o que ele tinha? Ele era aleijado de nascença. A palavra diz, ele vivia na dependência dos outros. E ele estava sempre ali, diante daquela porta, que todos entravam ali para ter comunhão. Mas ele tinha algo no seu coração. Ele estava ali tão somente para pedir algo. Interessante que quando Pedro e João se aproxima deles, ele pede. Quando os discípulos ali, os apóstolos, se aproximaram, olharam para ele, o que ele esperava receber ali? Dinheiro, porque essa era a mentalidade dele. Ele estava ali na dependência de receber alguns trocados. Era a vida dele, ele tinha aquilo na sua cabeça, a sua necessidade. Mas ele estava diante de algo tão grande. E aqui quando Pedro e João se aproximam dele e fala dessa forma, vendo que Pedro e João ia entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então, ele ali, o pensamento dele estava em receber uma esmola, algo momentâneo ali. Mas tinha algo maior, porque quando Pedro fala, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Então ele tinha no seu coração, ele tinha aquela vida, aquela rotina, aquela dependência de estar ali. Mas para pedir a prata, para pedir o dinheiro. Quando Pedro fala dessa forma, o que eu tenho eu te dou, porque havia algo maior. Porque aqui fala de algo precioso, fala de cura. E que nesta noite, pela fé, em nome de Jesus, a palavra do Senhor sempre vem para dizer que o mesmo Jesus que operou no passado, ele opera também hoje. Aqui, aquele homem ali esperava ganhar dinheiro, prata, mas Pedro fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Quer dizer, a palavra
que a palavra é vida, a palavra pode mudar, pode transformar qualquer situação. Então ali Paulo ministrou na vida, Pedro ministrou na vida daquele homem, a cura. Quando ele fala, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Que maravilha! Aqui aconteceu ali, foi um milagre. Aquele homem que nunca tinha andado, que vivia ali na dependência dos outros, na piedade dos outros. Aqui ele recebeu algo maior. Pedro ofereceu, mostrou ali que existia algo além, maior, que era ele poder andar. Interessante que ele sempre estava ali, mas ele nunca voltou, pensou em pedir algo tão precioso. Esse homem, ele era um judeu, ele era conhecedor da palavra, ele estava ali sempre ouvindo, mas nesse dia, durante todo o tempo que ele viveu, a palavra de Deus diz que foi uma vida que ele passou, um tempo muito grande, desde o seu nascimento, mas naquele momento ali, Pedro falou de algo precioso, falou de Jesus, daquele que pode dar a vida, mudar a situação. Então, quando ele fala, quando Pedro segurando, né, a palavra diz, segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os seus pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Quando Pedro lança aquela palavra de cura, levante-se, ele ajudou ele. E a palavra de Deus diz que o homem teve uma firmeza tão grande que imediatamente ele andou, ele pulou, né? Aqui, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e andando e louvando a Deus. Então ali foi algo, um milagre aconteceu, porque o nome de Jesus, o poder de Deus, tem essa graça. Não importa como está, Deus opera. Aqui fala de milagre, deste milagre que aconteceu na vida deste homem. E ainda diz que ele nunca tinha entrado naquele templo ali. Ele estava à porta do templo, aquela porta maravilhosa ali que todos entravam, mas ele nunca tinha entrado, porque ele estava ali de fora. Mas o que ele visava era o dinheiro, a prata, né? Ali, dependendo da necessidade dele, era isso. Ele nunca tinha despertado para pedir algo tão precioso. Mas nesse dia, através da vida dos apóstolos ali, os apóstolos de Jesus, ele recebeu a cura. E a palavra diz que ele entrou glorificando e exaltando o nome do Senhor
pulando ali, né? Imagina. E é esse mesmo Jesus que nós servimos. Ele pode fazer o impossível acontecer. E aí, quando fala dessa forma também, reconhecer, quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceram que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Ele estava no lugar, diante de uma porta tão grande, rica, de tão ali, mas ele nunca teve a oportunidade de entrar, mesmo sendo um judeu, mesmo conhecendo a palavra, conhecendo ali, ele nunca tinha entrado. Mas nesse dia aqui, através da vida de Pedro, de João, Deus opera um milagre. E o milagre ali foi para que muitos ali vissem e o nome do Senhor fosse glorificado através daquele homem. E a palavra de Deus diz que ele entrou louvando a Deus naquele dia. Reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido, porque Deus operou o milagre. E é interessante que a importância que é, amados, pedir. Muitas vezes se preocupamos em pedir tantas coisas. E o melhor de tudo é pedir a cura. Pedir algo assim que necessitamos. Esse homem, ele estava ali, mas ele pensava em pedir o dinheiro, a prata, como quando Pedro diz, o que eu tenho eu te dou. Ele olhou, fixou os olhos neles, achando que ia receber dinheiro. Mas Deus tinha algo tão maior para ele, que era a sua cura, que ele recebendo aquela cura física e espiritual, completamente a vida dele mudaria. Mas ele não tinha esta visão. E a palavra de Deus, ela sempre nos ensina a nos colocar diante do Senhor e pedir. Aqui como está em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, que diz: a persistência na oração. Nós não podemos desistir de orar. Versículo 7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Assim, em tudo,
façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Aqui fala também de não desistir de pedir. Aqui quando fala, peça e lhe será dado, busque e encontrarão. Jesus é a porta, essa porta, a porta da salvação, que é Jesus Cristo. E é para Ele que nós necessitamos de abrir o nosso coração e pedir. A palavra de Deus nos ensina isso. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Assim como aquele homem ali, ele passou tanto tempo diante daquela porta, mas a visão dele, ele visava o dinheiro, a prata. Ele não tinha esse entendimento da porta, Jesus Cristo, daquele que pode fazer. E aqui a palavra vem para dizer também para nós que nós temos essa porta, nós estamos diante dessa porta e nós queremos a cada dia entrar, falar com o Pai. A palavra é bem clara, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Se eu busco Jesus Cristo, eu encontro. A porta se abre, a porta que é Jesus Cristo. E essa palavra ela fala com tanto amor, porque diz, faz uma comparação de um pai. Se o filho pede algo para um pai, ele se esforça, ele tem o desejo de dar o que o seu filho pede. Agora imagina quanto mais o nosso Pai Celestial, como a palavra fala, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Olha isso, o Pai, o nosso Deus poderoso. Quanto mais o nosso Pai terreno, talvez ele não vá, ele se esforça, ele quer dar o melhor, mas o nosso Pai aqui fala do Pai terreno. Se nós que somos maus, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Agora imagine o nosso Pai que está nos céus. Ele quer o melhor, amados, para cada um de nós. Mas a palavra de Deus diz, pedi e dá-se-vos-á. Então, é no tempo dele, não é no nosso tempo, mas a palavra de Deus nos ensina a pedir, a confiar em Deus. E ele declara que ele é o nosso Pai. Quando recebemos como Salvador da nossa vida, quando temos uma vida, uma caminhada, está bem claro. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, aqui também tem outra mensagem. Assim, o que nós precisamos fazer? Como nós desejamos que alguma coisa, alguém faça o bem para nós, nós também necessitamos fazer o bem, assim como os outros, como a palavra diz, assim em tudo faça aos outros o que vocês querem que ele faça. Olha que lição.
Pois esta é a lei e os profetas. Assim como eu quero que alguém faça o bem para mim, eu também necessito ter no meu coração, se colocar no lugar daquela pessoa e fazer. A palavra de Deus, ela é tão clara, ela nos ensina de uma forma: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que faça com vocês. Então é interessante isso, amados. Não podemos pensar só na nossa vida. Precisamos também querer o bem dos outros, assim como queremos para a nossa vida. Essa é a lei. Isso é o que é ensinado todo o tempo. Nós precisamos ter uma vida com Deus, obediência à palavra do Senhor, perseverança na oração, pedir e confiar em Deus, porque Ele tem esse poder de fazer todas as coisas. E de ouvir também aqueles que pedem, que clamam com fé, em nome de Jesus. Ainda que só para a gente ver ainda no Atos capítulo 4, versículo 22, olha o que diz também, falando ainda da oração. Aqui fala da oração dos primeiros cristãos. Versículo 22 diz: pois o homem que fora curado acontecera, pois o homem que fora curado, aqui está falando também ainda de Pedro e João. Olha o que diz: pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Aquele homem que vivia à porta do templo Formosa. Então, aqui esse homem, ele foi curado. Quanto tempo ele ficou? Mas ele recebeu a cura. E olha o que a igreja, por causa desta cura, os discípulos foram açoitados, foram perseguidos, mas a igreja do Senhor, aqui no versículo 23 diz assim: quando foram soltos, porque por causa ele operou aquele milagre, houve conversão, vidas reconheceram o poder de Jesus Cristo, usando os seus apóstolos ali. Então ali, o que aconteceu? Prenderam os servos de Deus. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão? Aqui, a igreja do Senhor, eu vejo aqui a importância que é a oração, a união. Aquele povo ali, diante de toda aquela situação, os apóstolos tinham sido presos, mas a igreja ficou orando por eles.
quando eles são libertos, a igreja estava em oração, os primeiros cristãos, que ali era o início da caminhada dos apóstolos do Senhor. Então a igreja, o povo de Deus, eles estavam em oração pelos servos de Deus. E a obra não parou não, a palavra continuou, foi levada. E aqui interessante, amados, que fala que foram os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos. Por quê? Fala dessa forma, religiosidade você veja que não traz salvação. O que traz é você ter uma caminhada com Jesus Cristo. É você falar da palavra de Deus, não você ser um religioso. Aqui, olha o que aconteceu, a palavra está tão clara aqui. Tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. E prenderam ali Pedro e João. Então, essa palavra que ela nos ensina, religiosidade muitas vezes gera perseguição, mas o que nós aprendemos é viver a palavra de Deus, é obedecer a Jesus Cristo, não ser um religioso, porque aqui fala que os religiosos ali, os sacerdotes, o que eles fizeram? Prenderam os apóstolos do Senhor. Por quê? Eles tinham operado um milagre, eles foram usados por Deus e curaram aquele homem e passou uma vida toda ali. Ninguém se importou, mas quando o milagre aconteceu, houve perseguição. Mas a palavra não parou. A igreja do Senhor continuou orando e juntos na fé, a palavra diz. Então é isso que nós precisamos a cada dia, amados. Unir as nossas forças. Estar orando para que a palavra do Senhor seja levada com amor, com oração e através da oração, amados. Porque essa palavra, ela toca tanto no nosso coração, porque ela fala do momento de oração, da importância que é viver em oração, unidos. Ali a igreja do Senhor estava no início da caminhada, de evangelizar. Aqui, com este milagre, muitos aceitaram a palavra. Então, é assim que a palavra fala ao nosso coração. Ainda aqui, continuando em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, no versículo 8, olha o que diz também. Aqui, outro milagre aconteceu. Em Listra, havia um homem paralítico dos 2 pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali assentado e nunca tinha andado. Ele, ouvindo Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Amados, aqui mais um milagre. Mais um milagre. Esse aqui, aquele primeiro que nós meditamos,
ele estava à porta, ele nunca tinha entrado, ele era um judeu, ele tinha entendimento da palavra, mas ele nunca tinha entrado. Aqui fala desse outro homem que era paralítico, mas quando Paulo, aqui já é Paulo, quando Paulo estava ministrando a palavra, ele exerceu a sua fé no seu coração. E Paulo, vendo que ele estava recebendo a palavra, crendo, Paulo ministra a cura. E imediatamente você veja aqui, quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levante-se, porque é isso que o Senhor quer, o Senhor Jesus quer, o Senhor não quer. Aqui, veja a importância do ouvir a palavra. Ele ouviu, ele levantou-se sozinho. Lá naquele outro que nós meditamos antes, Pedro teve que ajudá-lo, mas levante-se, foi dito para ele. E aqui, levante-se, quando Paulo dá essa ordem, levante-se, ele se levantou imediatamente, porque ali a palavra estava dentro dele, ele recebeu, e pela fé, mais um milagre aconteceu. Um milagre de cura física e espiritual. Ele estava ouvindo a palavra. Então, nesta noite, o que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração, a importância que é ouvir a palavra de Deus, receber no seu coração. E esse mesmo Deus que operou é o Deus que opera milagres. É o Deus que para ele nada é impossível. Pode ser aos nossos olhos, mas para Deus não. Ele tem esse poder de curar fisicamente e espiritualmente. E o Senhor tão somente quer dizer: levante-se, levante-se, porque é assim que o Senhor quer ver o seu povo, de pé, espiritualmente, buscando ao Senhor. Aqui fala da cura física desses homens, mas o Espírito Santo de Deus também traz ao nosso coração que foram curados fisicamente e espiritualmente. E da mesma forma o Senhor traz ao nosso coração que Ele tem esse poder de curar, seja qual for a área, e nos levantar espiritualmente, e para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado. O Senhor trouxe para nós nesta noite palavra de cura, tá, amados? Não importa, aí você sabe qual a área que precisa que você se levante. Que você se levante fisicamente e espiritualmente. E o Espírito Santo de Deus, assim como Pedro e João ali, olha nos olhos daquele homem e diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, da mesma forma, aqui está a palavra de Deus, que nada pode comprar, porque é preciosa, e essa porta está aberta, é Jesus Cristo. Somente Ele pode nos dar a graça.
Então, que você creia e receba no seu coração. Ouça a palavra de Deus, exerça a sua fé e tão somente creia que o Senhor Jesus, ele tem esse poder de curar, de libertar, seja o que for, seja a área que for. O Senhor Jesus, nesta noite, ele declara que ele tem esse poder, é a sua palavra. Então, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais e mais no seu coração e tão somente exerça a fé e receba a cura física e espiritual, em nome de Jesus. Deus te abençoe.